No vídeo anterior, eu falei sobre os traços predominantes esquizoide e psicopata. Nesse vídeo, eu quero falar sobre o traço predominante esquizoide, psicopata e o rígido. Quando você tem esses três picos maiores, como você funciona? A primeira característica mais marcante que uma pessoa tem nesses três traços é uma grande dificuldade de se relacionar com o mundo. Ela é extremamente seletiva. Uma pessoa seletiva, ela não gasta seu tempo com conversas fiadas, conversas que não acrescentam nada, com bobagens. Ela é muito produtiva, ela tem uma mente extremamente racional. Com essa mente extremamente racional, tudo tem que ter uma lógica, tudo tem que ter um porquê, uma razão e tem que agregar algo para ela. Ela não funciona na base do sentimento, isso para ela é uma perda de tempo. Com essa característica, uma das coisas que mais ela sente, mesmo que não tenha os traços maiores do sentir, mas ela sente, é ser excluída. Ela não ser boa o suficiente e um sentimento de que ela parece que está fora da caixinha o tempo inteiro. Sabe aquela coisa assim, eu não devia estar aqui? Vai numa festa, em menos de 5 minutos eu não devia estar aqui. Então, ela com o tempo, ela passa a ser mais seletiva ainda. Na escola, ela é aquele CDF, aquela pessoa que é muito boa nas matérias, não perde tempo com bobagem. Algumas pessoas podem até confundir com um espectro autista, mas na verdade é apenas os traços de caráter que são extremamente racionais, extremamente inteligentes, extremamente objetivos, extremamente concretos. E com isso traz aquela dificuldade de relacionamento, esse subjetivo, esse sentir. São aquelas mentes que conseguem ver apenas as cores básicas, né? Os sobretons ela não vê. Antigamente, isso é muito interessante, antigamente, até os meus estudos eram levados a essa consciência que esse tipo de mente era masculina, porque os homens tendiam a ser mais racionais. Então a gente entendia que os homens enxergavam apenas 16 cores básicas. As mulheres enxergavam 256 cores. Hoje, com esses estudos, nós vemos que depende de sexo. Tem homens que têm a mente emotiva, tem mulheres com a mente racional. Isso não tem nada a ver com o sexo da pessoa, e sim com como a mente dela funciona. Quais são os traços predominantes, quais foram os traumas que ela viveu na infância que geraram esse resultado para ela. Isso muda a configuração de como ela funciona. Então, o programa interno que ela carrega é um programa extremamente prático, lógico, portanto, ele é objetivo. Quando esse traço no trabalho encontra a profissão certa, que é usando a imaginação do esquizoide, a articulação do psicopata, levando o rígido a executar, ele é uma pessoa completa. Ele é uma pessoa que pensa, articula e faz. E é perfeccionista, porque o psicopata, o rígido é perfeccionista. Então, e é interessante que como ele carrega o psicopata alivia a dor da rígida no sentido de perder muito tempo em cima de perfeição, embora ela sempre vai buscar a perfeição, mas o psicopata vai dizer assim, menos, seja tá boa. Esse psicopata no recurso vai direcionar tanto o esquizoide como a rígida para funcionarem em conjunto. É como se o psicopata aqui fosse o maestro dirigindo uma banda. Então ele vai criar com o rígido, com o esquizoide, vai pôr em prática com as pernas e o corpo do traço rígido e ele vai vender esse serviço, essa ideia. Então ele equilibra. Tá? É claro que na dor, o traço rígido inseguro, não se sentindo bom o suficiente, o psicopata se sentindo humilhado,
não se sentindo no poder, ele vai se ficar no vitimismo, o esquizoide não podendo existir, é claro que essa pessoa não vai executar nada, não que não tenha potencial, mas vai se sentir o coitadinho de mim. Então, é importante sempre observar o seguinte: todas as combinações você tem recursos, só que algumas pessoas precisam de outros traços para complementar o que lhe falta. Tem pessoas que têm um equilíbrio de traços que ela sozinha consegue viver sozinha. Essa combinação de traços, por exemplo, que eu acabei de falar, que é o esquizoide, o psicopata e o rígido, são as pessoas que tendem a ficar sozinhas muito bem, são muito práticas. Elas se relacionam, quando termina a relação, elas entendem que acabou e partem para a vida delas sem maiores sofrimentos. Por quê? Primeiro, porque elas não têm sentimentos. Então, esse sentir, ele tem que ser equacionado pela lógica. Entrou a lógica, equacionou, resolveu, seguimos a vida. Só que essas pessoas são muito inteligentes. Elas sempre vão buscar uma resposta. Por que isso está acontecendo comigo? Elas não são tontas, não. Ao contrário de quem é muito sentimental. Quem é muito sentimental e não tem esse senso lógico, ele procura ajuda por outros motivos, para poder choramingar, para poder desabafar, para poder falar. Os racionais não. Eles fazem uma terapia, até muito breve, por sinal, porque entendeu, equacionou, ok, já estou resolvendo a minha vida. Essa é a diferença que tem. E elas têm, a diferença do vídeo anterior, por exemplo, que eu fiz, é que com o esquizoide, e nós sabemos que nós temos que ter alguma coisa de masoquista, alguma coisa de oral, é claro que ela acaba usando esses outros traços como coadjuvantes para poder superar, para poder equilibrar essa situação, mas ela precisa saber como ela funciona. A partir daí, quem tem esses 3 traços, ou como no vídeo anterior, só o esquizoide psicopata, são pessoas vistas de uma forma diferente. São as tidas esquisitas, são as tidas não muito simpáticas, porque são extremamente objetivas. E elas olham para o mundo dizendo assim: eu não sei por que as pessoas têm dificuldade de falar comigo, não tem problema nenhum. A dificuldade é essa frieza, essa lógica extrema, né? O Dr. Spock, né, da Jornada das Estrelas, que é extremamente lógico, essa subjetividade, como cores quentes, cores frias, eles não entendem. Não é que não querem, isso não tem lógica para eles. Então, eles pensam e não sentem. A conversa com esses traços é: eu estive pensando nisso. O sentimental, quem tem oralidade com masoquista, vai dizer assim: eu estava sentindo tal coisa, aí me veio à mente tal outra, mas sempre é pelo sentir. Isso é muito importante para a gente entender o outro, como o outro funciona, é começar a entender que a mente dele, embora os traços sejam racionais, traços frios, por isso que a gente acha que o homem é frio, o homem não entende. Não, é a mente racional, não tem nada a ver com o sexo. Tem muito homem que é super emotivo, mais emotivo que muitas mulheres, porque a mente dele é emotiva, a mente do outro é racional. Isso que nós temos que entender, essa diferenciação. E outra coisa, todos nós somos únicos. Mesmo que você seja esquizoide com psicopata e rígido, você não vai ter o mesmo funcionamento que o outro esquizoide, psicopata e rígido, porque tem uma combinação aí dentro e tem que ver qual que você está usando mais. Quem que está assumindo, como que você está lidando com todos os outros traços, porque assim, nós predominamos, tudo bem, mas isso não quer dizer que você aprenda a usar todos os traços e os menores traços, trazendo eles para o recurso. E vou te falar, os menores traços que não aparecem hoje no seu corpo, eles não estão podendo existir. Se você dá margem para ele existir, teu corpo muda. Eles começam a aparecer. Por isso que, se o ideal é o equilíbrio dos 5 traços, como é que a gente sabe que está chegando a esse equilíbrio? Através do nosso corpo. O nosso corpo começa a se ajustar a esse equilíbrio.
Uma pessoa masoquista que está na dor, ela tem um corpo extremamente troncudo, pesado e forte. Quando ela alivia esse masoquista e começa a equilibrar os traços, ela começa a afinar, a levar, os outros traços começam a se alinhar e nós começamos a desenvolver o equilíbrio de toda a nossa couraça, de todos os traços de caráter. Então, aquela questão de não mudar, muda sim. Lembre-se sempre, determinismo, numa era da física quântica, é andar para trás. Tudo muda constantemente no universo. Essa é a única verdade que nós temos e é nela que nós temos que mergulhar. Na transformação, na adaptação, na leveza, que tudo muda constantemente. O eu Maria de ontem não é mais o eu Maria de hoje e também não serei mesmo eu de hoje amanhã. Então nós mudamos constantemente, através da consciência, através do autoconhecimento. Quando a gente sabe como a gente funciona, a análise corporal ela é uma ferramenta que te dá um mapa, mas depois disso você tem que aprender como andar nesse mapa, para onde você vai e aonde você quer chegar através dele. Ok? Um beijo no coração, até o próximo vídeo.